temporal. Vem o dia mal, mas Deus me faz assim, pés sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Guarda minha saída, guarda minha entrada, Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me ferir, com Ele à noite eu posso até sorrir. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Eu confio nele, estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Meu lugar seguro, minha proteção, Todo-Poderoso, Deus da minha salvação. Meu lugar seguro, minha proteção, Todo-Poderoso, Deus da minha salvação. Oh, 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 Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Paz seja convosco, amém? Vamos estar orando, agradecendo a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos dá de estarmos aqui reunidos para adorar e bendizer o nome do Senhor, amém? Fale com o Senhor agora, agradeça a Ele pela sua vida, agradeça a Ele por essa oportunidade que Ele te deu de estar aqui nessa noite, em perfeita saúde, em alegria, mesmo que tenha alguma coisa que está te incomodando, mesmo que você não esteja alegre pelas circunstâncias, mas adore ao Senhor, porque o Senhor é a nossa alegria, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus querido e santo, mais uma vez nós entramos, ó Pai querido, na Tua presença, mais uma vez nós estamos aqui, Senhor, para Te louvar, para bendizer, para exaltar o Teu santo nome e dizer que o Senhor é tudo na nossa vida, Pai, que sem Ti, Senhor, nós não somos nada, sem a Tua presença, Senhor, nós não fazemos nada, Pai, porque nós somos totalmente dependentes de Ti, Senhor. Deus querido, eu quero Te agradecer nesse momento pelas nossas vidas, quero Te agradecer, Deus querido, por cada pessoa que aqui está presente, que vieram, Senhor, que saiu dos seus lares, ó Pai, e vieram aqui para adorar o Teu santo nome. Deus querido, receba o nosso louvor, a nossa adoração. Pai querido, eu Te peço em nome de Jesus,
aquele que não vai poder estar aqui nessa noite, Senhor, que seja alcançado pelas tuas mãos de poder, ó Pai. E nós que estamos aqui, Senhor, que nós sejamos fortalecidos pelo teu poder e pela tua graça. Senhor, se tem alguém aqui nessa noite que está triste, que está abatido, que está depressivo, Pai querido e santo, vai tocando agora com o teu poder, Senhor, vai tocando agora com o teu amor, Pai. Faça transbordar, Jesus querido, a tua alegria em nossos corações nessa noite, Deus. Pai querido, eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor? Vamos bater palma e glorificar o nome de Jesus. Cantar com alegria nessa noite. Amém. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei, por tudo que te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei, por tudo que Deus é bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei, por tudo que te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei, por tudo que Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Te adorarei, aleluia, aleluia, te adorarei, por tudo que te adorarei, aleluia, aleluia, te adorarei, por tudo que por tudo que por tudo que Deus é bom. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom o tempo todo. Amém? Glória a Deus. Por falar em Deus é bom, eu quero contar um testemunho. Posso sentar um minutinho? Se alguém tiver alguma bênção para contar aí, testemunhar, agradecer ao Senhor, está aberta a oportunidade, tá bom? A minha bênção, pastor, lembra aquela pregação que o senhor fez, acho que uns 3 ou 4 domingos atrás, a respeito do que o senhor pregou sobre Ana, sobre fazer um voto com Deus?
Então, naquele dia, eu estava passando assim por uma dificuldade financeira muito grande naquele dia. E eu sempre, todas as vezes que teve campanha de voto na igreja, eu sempre participei e eu creio muito nisso. Quando a gente faz um voto com Deus, porque a gente não pode fazer voto de tolo, né? A gente tem que fazer algo que a gente tem condições de cumprir. E todas as vezes que eu fiz voto com Deus, todas as vezes o Senhor me abençoou. E nessa vez, no dia que o pastor pregou, nossa, eu estava um problema muito sério, uma dívida que estava acumulada, que eu não estava conseguindo saldar ela de jeito nenhum. Eu fiz um voto com Deus naquele dia. Aí, foi no domingo, aí na semana seguinte, segunda ou terça-feira, a pessoa me ligou para a gente, até foi o pastor que negociou, mas ele fez de uma forma, foi Deus mesmo, porque a forma que a pessoa fez para a gente poder saldar a dívida, ninguém ia fazer daquele jeito. Ninguém ia fazer daquele jeito. Então, foi Deus mesmo que fez aquilo lá, que tocou, sei lá, no coração da pessoa, né? E a gente conseguiu acertar a dívida. A gente conseguiu acertar. E eu só estou esperando agora no meu próximo pagamento para mim estar cumprindo o meu voto com Deus. E é assim, sempre foi assim. Todas as vezes que eu fiz... Nossa, eu já passei por tanta situação tão difícil na minha vida e todas as vezes eu confiei em Deus. Eu sempre fiz com muita alegria essa questão de fazer voto, de ter um compromisso mesmo, principalmente na área financeira, de ter um compromisso com as coisas de Deus. Então, foi uma bênção, foi bênção pura mesmo. Naquele dia eu votei e eu fiz o meu voto e Deus fez a parte dele e logo, logo eu vou estar fazendo a minha parte na presença de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos cantar mais um louvor? Alguém quer? Desculpa, eu faço um apelo. Boa noite, irmãos. Que a paz esteja convosco. Irmãos, a minha testemunha que eu quero dar para Jesus já faz muitos meses. Então, o problema que eu tive do nervo ciático. Então, eu assim, quando eu menos esperava, assim, eu não estava sentindo nada, estava assim, só que eu não conseguia andar depressa. Mas eu andava na maior tranquilidade, fazendo as coisas, naquela maior alegria. Aí eu falei para Rosa, vamos para a igreja limpar, que é a coisa que eu mais amo. E então, quando fez 2 domingos que eu estava vindo, aí eu mais 6 meses assim, um rodinho, eu estava tirando água lá em casa, o rodinho pegou na minha perna. Aí eu já fiquei 2 meses com a perna para cima, até. Eu falei, não, pai, eu sei que o senhor cuida de mim, eu sei que o senhor é tudo para mim, então eu te amo tanto, então eu sei que tudo tem tempo, tudo, né? Aí, quando já faz 15 dias, a minha perna já ficou boa, graças a Deus. Hoje eu já vim aqui e fiz tudo do meu gosto,
da minha vida. E eu agradeço muito a Deus, porque até aqui tem me sustentado o Senhor. Tem me, assim, ó, Ele segura, Jesus segura nas minhas mãos, e assim, ó, eu vou e eu passo. As lutas vêm, mas eu não desanimo, e eu louvo, e eu canto. Assim, os meus vizinhos lá, tudo sabe quando, assim, eu não... Porque, quando é de manhã, assim, eu estou tratando meus passarinhos lá, e dando aquele glória, assim, ó, e vem aqueles pedacinhos daqueles hinos antigos, quando a gente aceitou Jesus. Então, é a minha alegria, gente. Então, a minha alegria. Então, não podemos entregar a nossa vida de qualquer jeito. Entrega nos braços do Senhor. Tenha fé. A coisa mais assim que nós precisamos ter é fé. Porque com a fé move montanha, porque Jesus move por nós. Então eu glorifico Ele, eu amo Ele, que nem eu falo para Jesus. O Senhor é meu marido, o Senhor é meu amigo, o Senhor é o amor da minha vida. Então eu não sei viver sem Ele. Eu não sei, porque talvez muitas pessoas, assim, qualquer coisinha assim, esquece. Ah, Jesus me esqueceu, Jesus fez isso. Não fala isso, porque Ele está junto conosco. Ele não nos abandona. Talvez é nós mesmos que abandona Ele. E Ele é tudo na nossa vida. Então, assim, Ele nos ama, gente, porque Ele já deu a vida por nós. Ele já deu a vida dele por nós na cruz do Calvário. E por quê que nós vai carregar as coisas, sendo que tudo essas doenças, essas coisas assim, tudo Ele já levou na cruz por nós. Então nós devemos amar Ele, ter fé, porque Ele é tudo na nossa vida. E eu glorifico a Ele em todo momento da minha vida. Que Deus nos abençoe. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Boa noite, igreja. A paz seja com todos. O motivo de eu estar aqui também, o Espírito Santo colocou no meu coração para mim viesse aqui tá testificando que, assim como a pastora falou também, a gente não sabe como que a gente se depara com determinadas situações. E financeiramente eu creio que muita gente está sendo abalado por aí, mas nós somos como os montes de Sião, né? Que não se abalam. Aquele que está em Cristo, se agarra com Cristo, não será abalado. A gente tem os apertos financeiros da gente, Deus conhece as nossas forças, nossas limitações, mas eu quero fazer um apelo aqui, se alguém ainda não é dizimista, venha ser um fiel dizimista na casa do Senhor, porque Ele honra a todos. E aquele que se mantém fiel com Deus, no momento da sua dificuldade, Deus vai estar suprindo. Foi assim comigo esses últimos 2 meses, e Deus sempre abençoando lá no mercado, dando condições de prosperar, expandir, dando condições de saldar meus compromissos, minhas dívidas também. E então eu quero fazer esse apelo. Se você não é um dizimista ainda, que
que você venha ser um fiel dizimista na casa do Senhor. Você vai ver a mão do Senhor derramar grandes bênçãos na sua vida. Então, o motivo de estar aqui é para glorificar a Deus, porque Ele tem sustentado e abençoado, mesmo em meio àquela dificuldade que mais te oprime, que mais te angustia. Num dado momento, a mão de Deus vai e te alcança e entrega aquilo que você precisa. Eu louvo, exalto, glorifico a Deus, porque Ele não tem deixado faltar nada. Amém? Deus abençoe. Hoje tirar o microfone, né? Mais alguém tem uma bênção para contar? Amém. Amém. Então, glória a Deus. Boa noite, igreja. Paz seja com todos, amém? Que bom estar na casa do Senhor, né? Eu estava aqui conversando com o pastor Ricardo, né? Até a gente estava rindo muito, né? E às vezes Deus faz coisa na nossa vida. Sabe de uma coisa, irmãos? A pessoa, como eu preguei essa semana, a pessoa, às vezes elas querem algo de Deus, mas nós temos que entender que a nossa vida é uma vida de semeadura. E não é só semear no solo, vir dar seu dízimo, dar sua oferta, começa aqui a semeadura. Qual é o seu propósito na sua vida? Ela tem que estar dentro do teu coração, né? É isso que nós temos, né? O nosso coração tem que ser aquele coração bondoso, amoroso, né? Tem que ser aquele coração, amados, que realmente se importa com aquilo que é certo com Deus. Se Deus diz sim, é sim. Se Deus diz não, é não. Então não importa. Ao chegar ao ponto, como o apóstolo Paulo, que vivia sempre sofrendo retaliação pela tua fé, e ele chegou ao ponto, diz: o meu viver é Cristo e o morrer é lucro. Então essa é a nossa situação, né? E quando você está, a pastora Célia, ela estava muito preocupada, porque aqui lá em casa e aqui na igreja, ela é a contadora, a financeira, que trabalha com o financeiro da casa. Pastor, só não tem vergonha de falar isso, não? Amado, por que eu vou assumir uma coisa que eu não sei fazer? Esse é o maior erro da nossa vida, é esse. Assumir uma coisa que eu não sou. Então, se pôr dinheiro na minha mão, vou falar um negócio. Eu não pego dinheiro, nem alguém aqui vai me dar um dinheiro, isso aqui é da igreja, vocês sabem para onde que vai pôr? É lá na mão da pastora, não adianta colocar na minha mão. Eu ponho nesse bolso aqui, e se eu não vestir essa calça aqui durante esse mês, esse dinheiro vai ficar aqui. Então eu não lembro, não adianta ficar preocupado. E quando ela me falou desse assunto, estava muito difícil mesmo da gente cumprir os propósitos, né? Esse propósito que a gente tinha colocado, né? Então já estava bem arrochado, já estava atrasado, e quando eu conversei com a pessoa, aí o pastor Ricardo começou a rir, e aí ele não deixa eu ficar sério, né? Eu falando para ele, olha, a pessoa chegou e falou assim, não, nós vamos mortivar, não é mortivar não, amortecer, né? Amortizar, então eu falei certo? O que eu falei? Amortizar, né? Essas parcelas aqui, e nós vamos jogar ela lá para o final, lá para o final, sem juros, sem nada. Aí eu falei, maravilha.
E aí você começa a pagar agora, a partir do mês, né, de outubro, né? Então você começa a passar agora do mês de outubro para frente, você começa a acertar. Eu olhei assim, com aquele jeito de fé, né? Aí, o que você falou que eu sou? Você esqueceu, né? Ele fala que eu sou triste, sou horrível, né? Aí eu olhei bem assim, ela falou assim, tá bom. Eu falei assim, tá. Mas o bom é se eu começasse a pagar o ano que vem. Então, por que você já não pega também outubro, novembro e dezembro e joga lá para o final também e eu começo a pagar só a partir de janeiro? Ela olhou assim no meu rosto, né? E ficou assim, tá certo, eu faço isso para você. Aí o senhor falou, né? Você é terrível, né? Mas não é. Deus, quando Ele vai te abençoar, Ele te abençoa, amado. Amém? Deus te abençoa, não tem esse negócio. A gente tem que aprender isso. Eu não venho aqui na igreja porque... Eu venho para adorar o meu Deus, glorificar Ele. Eu e você temos pecado, somos falhos. Mas esse Deus, Ele está aqui agora para te abençoar, perdoar os teus pecados e levar você a uma situação muito melhor da qual você vive. Isso é fé, é fé. É eu buscar a Deus e ter certeza que Ele é Deus na minha vida. Você já imaginou se eu não tivesse Deus? Que dificuldade que eu ia passar? E aí anda mais. Você acha que Deus ia perder um sacrifício? Eu não sabia disso. Na hora que eu cheguei para ela e dei a notícia, né? Eu falei para ela na hora do almoço, agora você me paga o almoço, né? Você pagou? Pagou? Aí ela me pagou o almoço, né? Aí na hora do almoço eu fui almoçar com ela, ela pagou o almoço. Aí ela falou assim, agora eu tenho que cumprir o meu propósito com Deus. Eu falei, você fez o desafio, propósito? Fiz. Se Deus resolvesse essa situação, eu ia dar uma boa oferta na igreja. Eu falei, então tá certo, amém, querido? E você acha que Deus ia perder o sacrifício? Não vai, amado. Deus jamais, Ele rejeita um sacrifício santo e abençoado, amém? Vamos mais um cântico, adorando o Senhor nessa noite. Adore o Senhor. Eu sempre digo, Deus é bom, e em todo tempo Deus é bom, tá certo? Então faça isso, alegra o teu coração. Lutas vão vir, amados, dificuldades vão vir, mas aqueles que é de Deus, Ele diz, praga nenhuma chegará à tua casa, nada vai acontecer com você, amém, querido? Passarás os céus e a terra, mas a palavra do Senhor, as promessas dEle na nossa vida não vai passar, amém? Então vamos adorar o Senhor, vamos lá, se coloca de pé para cantar este cântico, vai lá. Bem bonito. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos desse mundo seguirão as suas leis, e os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo vem Jesus. Levante as mãos e adore o Senhor. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória.
seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu coroa tenteou. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. E por fim entronizado, as nações já te julgar. Todos grandes e pequenos, o juiz há de encarar. E em paz e santidade, toda a terra regerá. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Ao Rei dos Reis, Glória, ao Senhor glória, dos Senhores, aleluia. toda honra e glórias e poder seja dado ao nosso Deus, pois Ele reina para todo sempre, pois Ele é Deus. Vem Jesus, vencendo vem Jesus, vencendo vem Jesus. Glória a Deus. Amém? Vamos receber o pastor Ricardo com alegria. Mais forte, adorando o Senhor. Glória a Deus. Boa noite, amados. Paz seja com todos, amém? Boa noite a você de casa também. Que Deus venha abençoar a sua vida, proporcionar uma semana de vitórias, uma semana de bênção sobre cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, hoje é o domingo, já o penúltimo domingo do mês, né, de outubro, e o ano praticamente já está no fim, né? Aí vamos entrar em novembro, depois já é dezembro, já terminou o ano. Mas Deus tem nos agraciado com vida, Deus tem nos agraciado com saúde, Deus tem nos agraciado suprindo as nossas necessidades, não é verdade? Aí talvez você possa dizer, mas é com muita luta, algumas situações de adversidade, com muita adversidade que nós temos enfrentado o ano, que nós temos enfrentado os últimos tempos. Sim, as lutas vêm, as aflições vêm, os problemas vêm, mas em todas essas coisas o Senhor nos tem feito mais do que vencedores. Amém? Porque poderia ser pior, poderia ou não poderia? Nós vemos países aqui da América do Sul que está comendo lixo, que está procurando coisas no lixo. E nós estamos bem, não estamos? Graças a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Nosso Brasil já vai para 4 meses que a inflação caiu, está caindo. O nosso real está valorizando em torno de 15% em relação ao dólar, né? Já faz muitos e muitos anos que não acontece isso, né? O real só desvalorizava, agora está valorizando, né?
Então Deus tem abençoado a tua vida, Deus tem abençoado a minha vida. E mesmo que às vezes a gente passe por luta, mesmo que às vezes a gente passe por algumas privações, mas nós temos que confiar em Deus. E se nós confiarmos em Deus, se nós buscarmos a Deus, se nós fazermos votos a Deus, se nós cumprirmos os nossos votos com Deus, e se nós clamarmos a Deus e orarmos ao Senhor e buscarmos a Ele e pedirmos perdão também pelos nossos pecados dos nossos filhos, pelos pecados da nossa família, pelos pecados da nossa cidade, pelos pecados do nosso Brasil, Deus vai sarar a nossa terra. Deus vai sarar a nossa vida. Deus vai sarar a nossa casa. Deus vai sarar a nossa família. Amém? A pastora contou um testemunho aqui, maravilhoso, né? Que nós devemos seguir o exemplo. Assim como ela seguiu o exemplo da mensagem de Ana, nós devemos seguir o exemplo dela. Às vezes você está passando uma luta, um problema, e parece que não tem solução, parece que não tem situação que resolva aquele caos, aquela situação. Faz um voto com Deus, mas faça um voto consciente. Não adianta você fazer um voto daquilo que você não vai cumprir, porque Deus não se agrada de tolos. Faz um voto consciente, algo que você possa cumprir ao Senhor, e você vai ver que Deus vai te honrar. Você vai ver que Deus vai te abençoar, você vai ver que Deus vai abrir portas, você vai ver que Deus vai prosperar os teus caminhos, que Deus vai solucionar essa situação, por mais difícil que ela seja, por mais impossível que ela seja aos olhos do homem, porque nada é impossível a Deus. E Jesus diz que tudo é possível na vida daquele que crê. Amém? Mas a mensagem de hoje, amados, ela está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Versículo 34 a seguir. Sexta-feira, o pastor Delício trouxe uma palavra de bênção aqui sobre os efeitos do altruísmo. O que é altruísmo? Altruísmo é aquela boa vontade que nós temos em fazer o bem. Quando você faz o bem para alguém sem olhar a quem, você é um altruísta. Você faz o bem sem esperar nada em troca. E Deus ama esse tipo de coisa. Deus ama esse tipo de situação. Quando nós fazemos assim, então as portas se abrem, a bondade de Deus se manifesta. Porque Jesus mesmo disse, né, pastor Delício? Quando você visitar um preso, quando você der de comer aquele que tem fome, quando você der de vestir aquele que está nu, quando você der de beber aquele que está com sede, e quando alguém estiver doente, você for visitar, você está fazendo isso para mim. Jesus está dizendo, vocês estão fazendo isso para mim. Aí num outro versículo lá do livro do Evangelho de São Mateus, diz que ainda que seja um copo de água fria, que você dê a um dos pequeninos, você não ficará sem o seu galardão, sem a sua recompensa. E é baseado nessa palavra que ele trouxe sexta-feira, que eu quero estar ministrando essa de hoje. No capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, versículo 34, seguir, diz o seguinte: e abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de
não faz acepção de pessoa. O que significa isso, pastor? Que Deus, ele não tem esse ou aquele diferenciado. Ele não vai abençoar a dona Teresa só porque ela é idosa e deixar a Nordeste de lado. Ela não vai abençoar o Ricardo só porque ele é feio e de repente abençoar o Dercy, que é mais bonito que eu. Não, ele não faz acepção de pessoas. Em relação à salvação, não. Eu já até preguei aqui que às vezes ele pode fazer um certo, vamos dizer assim, entre aspas, acepção de pessoas em relação àqueles que se consagram a Ele. Se você busca a Ele em oração, se você busca a Ele em jejum, se você busca a Ele em clamor, se você faz a vontade dEle, se você cumpre os mandamentos dEle, e eu fico ali de boa, de braço cruzado, a berço esplêndido ao sol, e ao mar e à luz do céu profundo, quem é que você acha que Deus vai se engraçar mais? Quem você acha que Deus vai derramar mais a sua graça? Em mim, que fico ali ocioso na vida, não quero saber de buscar Deus, não quero orar, não quero consagrar minha vida, não quero fazer nada, ou o outro que está orando, que está jejuando, que está consagrando, que está buscando a Deus? Quem vocês acham que Deus vai derramar a sua graça? No ocioso ou no que busca? No que busca. Isso não é acepção de pessoas, é justiça, é mérito, não é verdade? Mas a acepção de pessoas nesse sentido aqui, que Pedro fala, é em relação à salvação. Deus não faz acepção de pessoas. Todo aquele que se achega a Ele, Ele trata de maneira igual. Diga graças a Deus. Então, continuando aqui, abrindo Pedro a boca, diz: reconheça em verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação teme e faz o que é justo. Olha aí para você ver. Então, se você é justo, em qualquer lugar que seja, se você é justo, se você teme a Ele, se você faz a vontade dEle, então Ele é agradável a você. A palavra que Ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos, esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo de João, que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com virtude, o qual ele andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E aí Pedro continua dizendo: e nós somos testemunha de todas as coisas que ele fez, tanto na terra como na Judéia, na terra da Judéia, como em Jerusalém, e a qual mataram pendurando ele numa cruz. E aí Pedro continua dizendo, vamos pular aí, o pastor Gabriel, para o 44. E aí ele continua dizendo ali, e aí dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que estavam, todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Amém? Glória a Deus. Queridos, louvado seja Deus. Nós estamos lendo aqui apenas um pedaço do trecho
Depois em casa, se vocês quiserem, leia lá o capítulo todo, para vocês entenderem. Nós estamos falando aqui de Cornélio e de sua casa. Cornélio era um homem piedoso, era um homem, um cidadão romano, bem-sucedido, tinha posses, tinha bens, tinha servos e servas, mas era um homem justo, um homem de bem, um homem que sempre quanto podia, ele dava esmolas para os pobres. Ele saciava a fome de pessoas ali em sua volta. Aqueles que às vezes vinham até ele e pediam ajuda, ele os ajudava, ele os abençoava, ele supria-lhes as necessidades. E isso agradava a Deus. Deus estava olhando para a vida desse homem, um homem romano, um homem que não tinha nada a ver ali com a Judéia, com a Galileia, mas um homem de bem. E aí então, olha como Deus começa a agir. Quando Deus quer agir, quem impedirá? Ninguém. Pedro, ele tinha com ele que a morte de Jesus beneficiava somente os judeus. A morte de Jesus beneficiava somente ali o povo de Deus, o povo de Israel. E aí então ele estava aguardando ficar pronto ali o almoço, e eles resolvem subir lá para o terraço da casa onde ele estava hospedado. E quando ele chega ali no terraço, que era ali na laje em cima, na parte de cima, ele é tomado numa visão, um arrebatamento de sentidos. E ele vê um grande lençol branco, e nesse lençol branco, ele via ali uma mão segurando esse lençol, e dentro desse lençol tinha vários animais, mas esses animais eram animais considerados pelos judeus animais imundos, impuros, proibidos pela lei de Moisés que se comesse esses tipos de animais. E ele fica vendo ali aquela visão, sem entender o significado de tudo aquilo, mas uma voz dizia para ele: Pedro, mata e come. Talvez é porque, ele pensou, talvez é porque eu esteja com fome, então eu estou tendo essa visão. Estou aguardando ali a mulher fazer o almoço lá e tal. Estou hospedado na casa de Simão, curtidor. A patroa lá está demorando um pouco mais fazer o almoço hoje e tal. Mas não era nada disso, Deus estava falando com ele. E aí Pedro então responde para aquela voz, na visão: que é isso, meu Senhor? Até hoje nada entrou impuro, imundo na minha boca. Longe de mim que mate esses animais imundos, impuros e coma. Isso é proibido pela lei de Moisés. Ele não falou todas essas palavras, mas ele quis dizer isso. E aí então a voz tornou a falar com ele: não chame tu de imundo, não chame tu de impuro aquilo que Deus purificou. E aí então aquele lençol é recolhido aos céus de novo, e ele volta ali, lá no terraço, ele volta a si, e ele fica pensando: o que significa essa visão? O que Deus está falando comigo? Você vê, pastor, que até ele, até o próprio Pedro, às vezes, quando lhe era revelado algo de Deus, algo dos céus, às vezes na hora ele não entendia. Precisava de discernimento. Quanto mais nós hoje, amados, quanto mais nós hoje precisamos de discernimento, buscar o Espírito Santo, buscar o dom de discernimento, para que nós possamos
saber qual é a verdadeira e santa vontade de Deus para a nossa vida. E aí então, Pedro estava ali ainda pensativo, quando de repente chegam alguns homens ali e batem na porta. É aqui que mora Pedro? E aí mandaram chamar Pedro, e a hora que mandam chamar Pedro lá em cima, Pedro ainda ali pensando naquilo, naquela visão, o Espírito Santo fala com ele: Pedro, desce e vai com esses homens, porque eu tenho uma obra, eu tenho algo para fazer. E aí Pedro então já chega ali, eles cumprimentam: tu és o Pedro e tal, nós somos lá, servos lá da casa de Cornélio, e aí ele pediu para mandar chamar você e tal. Mas por que Cornélio mandou chamar Pedro? Porque um anjo de Deus se manifestou na casa de Cornélio. Cornélio viu um anjo. Você já viu um anjo? Quem já viu um anjo aí? Vocês nunca viram um anjo? Então pede para Deus mostrar um anjo para vocês. Eu também não vi não, mas vamos pedir, quem sabe, para a gente ver. O pastor Delis já viu um, qualquer morre. Então, qualquer morre. Mas pede para ver um mais fraquinho. Aqueles que não matam, não. Mas, aí o Cornélio vê aquele anjo que o saúda ali e diz para ele: Cornélio, as tuas orações e as tuas esmolas têm chegado até Deus. E é por causa das tuas esmolas, é por causa, né, que você é uma pessoa de bem, que o Senhor me enviou aqui. Cornélio, o anjo não podia pregar o evangelho, né? Os anjos bem queriam pregar o evangelho, mas eles não podem. O evangelho foi dado para mim e você pregar. É nós que temos que pregar o evangelho. Diga: sou eu, como igreja, que devo pregar o evangelho. Amém? Somos nós que temos que pregar o evangelho. O anjo não prega o evangelho. Bem que ele queria, mas não pode. É um privilégio que Deus deu para você, para mim. Amém? E aí então o anjo que fez? Como ele não podia pregar para Cornélio, o que ele disse? Olha, vai lá até a casa de Simão Curtidor, em tal lugar assim, 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 acho que era em Jope, né, se eu não me engano, e procura por um tal de Simão Pedro, que está hospedado na casa do outro Simão, chamado Simão Curtidor. E assim os homens foram atrás do tal de Simão Pedro. E Pedro, então o Espírito Santo fala para ele: desce com esses homens porque eu tenho uma obra. E aí Pedro foi. Quando eles chegam, Pedro vai ali, não vai sozinho, vai com uma comitiva, vai com um monte de gente junto com ele. Quando eles chegam lá na casa de Cornélio, aí então Cornélio explica para eles a visão do anjo, explica para eles que o anjo que havia anunciado para que ele fosse atrás de Pedro, mandasse chamar Pedro e tal. E aí Pedro então começa a discursar. E é essa parte que nós lemos aqui. E aí Pedro começa a discursar, Pedro começa a falar, e Pedro vai dizendo: olha, então, esse Jesus lá que foi morto, ele pregou o evangelho da paz, o evangelho da salvação, e ele foi entregue na mão dos romanos, e ele foi morto, ele foi crucificado, e ele ressuscitou, ao qual nós somos testemunha, e como Deus ungiu esse Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com virtude do céu, ao qual ele andou fazendo bem, e expulsando todas as obras do diabo. Deixa eu ler aqui de novo. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com virtude, ao qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava e era com ele. Amém? Deus era com ele, por isso que ele expulsava as enfermidades, saíam, os demônios saíam, e ele
curava todos os oprimidos do diabo. Hoje a igreja também expulsa demônios, hoje a igreja também realiza maravilhas e curas, e ela faz a obra que o Senhor nos deu a fazer, porque Jesus é o cabeça dessa igreja. Nós somos o corpo dele. Louvado seja Deus. E aí então, Pedro vai discursando ali, e quando Pedro ainda estava falando, a vontade de Deus era tanta de abençoar Cornélio, por causa das benfeitorias que ele fazia, por causa das esmolas que ele dava, por causa que ele era uma pessoa de bem. A vontade de Deus era tanta de abençoar logo ele, que Pedro ainda nem tinha acabado de falar, quando o Espírito Santo desceu sobre eles, e eles foram tomados, foram cheios do Espírito Santo, e começaram também a falar em novas línguas, conforme o Espírito Santo dava ali, a conceder que eles falassem, e Pedro, e com aqueles que estavam com ele, ficaram atônitos. Que é isso? Visto que esses homens não são judeus, visto que esses homens são gentios, e nós estamos vendo eles receber a mesma graça que nós recebemos lá atrás, o mesmo Espírito que desceu sobre nós está descendo sobre eles, e eles estão orando em línguas, e glorificando a Deus. Que negócio é esse? Aí Pedro lembrou da visão. Aí Pedro, agora eu entendi. Aqueles animais que Deus me mandou matar e comer, ao qual eu julguei que aqueles animais eram imundos, impuros. E aí aquela voz me diz, não chame tu de impuro, de imundo, aquilo que Deus santificou, aquilo que Deus purificou. Então é isso. A mesma graça que é dada para nós, os judeus, também Deus quis dar para os gentios. A salvação não é só para nós, a salvação é para todos. O dom do Espírito Santo não é só para nós, o dom do Espírito Santo é para todos. As bênçãos de Deus não são só nossas, as promessas de Deus feitas a Abraão não são só para nós, mas são para todos. Aí Pedro entendeu. Tudo isso, queridos, aconteceu na vida de Cornélio e foi uma grande lição para Pedro e para os demais apóstolos e discípulos que estavam com ele ali naquele dia. Tudo isso aconteceu, sabe por quê? Porque Cornélio era altruísta. Cornélio era uma pessoa benevolente. Cornélio era mão aberta, coração aberto para ajudar os necessitados. Você quer ser abençoado por Deus? Você quer ser ouvido por Deus? Você quer ser atendido por Deus? Faça o bem. Faça o bem. Comece a fazer o bem pelos da sua própria casa. Porque tem gente que faz o bem lá fora, mas dentro de casa é um cão chupando manga. Tem gente que é bom para os outros, mas dentro de casa é um cão. É pior do que um cão, né? Se posso dizer, porque tem cachorro que é bom. Tem cão que é uma maravilha. É fiel ao dono. Então seja bom. Faça o bem. Abra teu coração, ajude. Sem olhar a quem. Sem olhar se a pessoa merece, se ela deixa de merecer. Se você pode ajudar, ajude. Se você pode fazer, faça. E aí o Deus da paz, o Deus da misericórdia, o Deus da honra e da glória, vai te recompensar. Deus trouxe salvação na casa de Cornélio. Deus trouxe a unção do Espírito Santo na vida daquele homem, nos familiares daquele homem, nos servos e servas daquele homem. Todos foram cheios do Espírito Santo naquele dia. E Pedro vendo aquilo, agora eu entendi a visão. Que Jesus estava me mostrando que ele não faz acepção de pessoas.
Porque Jesus estava me mostrando que a salvação ela vem para todo mundo, que o dom do Espírito Santo ele vem para todo mundo, que a graça de Deus é para todo mundo. É para você, meu irmão. É para você, minha irmã. É para sua família. É para os seus vizinhos. Pastor, é para aquele vizinho chato que eu tenho lá em casa, eu não suporto aquele vizinho. É para ele também. Pastor, é para aquele outro fulano que só faz coisa errada, está preso. É para ele também. É para todos. Porque quando nós anunciamos a Deus, quando nós anunciamos a Cristo, quando nós anunciamos o Evangelho, quem vai convencer o coração da pessoa que está ouvindo de que ela precisa reconhecer os seus pecados, de que ela precisa aceitar Jesus Cristo, de que ela precisa verdadeiramente ser salva, não é eu, não é meu papel, não é o seu papel, mas é o papel do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado. É o Espírito Santo de Deus que convence o homem de que haverá um juízo. E é o Espírito Santo de Deus que convence o homem à necessidade de salvação. Queridos, aí o pastor pregou sexta-feira. Foi uma experiência que ele teve, Deus falou muito com ele nisso. Você que não veio sexta, perdeu. E aí a gente entende essas coisas, cada vez aprofundando mais, olha aí. Que quando nós fazemos o bem, talvez a tua mão direita não saiba o que tem feito a tua mão esquerda, e nem vice-versa. Mas os olhos do Senhor estão fitos em você. Os olhos do Senhor está vendo o que você está fazendo. Os olhos do Senhor estão vendo o que você está fazendo de bom. E também os olhos do Senhor estão vendo se você estiver fazendo alguma coisa errada. Ele está vendo também. E aí, cabe a nós nos reconciliarmos com Deus. Cornélio recebe o batismo com o Espírito Santo. E aí Pedro, ele olha aquilo, ele fica juntamente com os que com ele estavam. Nossa, que coisa maravilhosa. Nós podemos negar a estes a água do batismo, se eles receberam o mesmo Espírito que veio sobre nós. Então, logo eles arrumaram lá um meio e batizaram todos da casa de Cornélio, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Porque o batismo das águas não é meramente você ir lá e tomar um banho. O batismo das águas é algo formal. O batismo das águas é necessário. É um requisito de salvação. Pô, eles receberam o Espírito Santo, começou a falar em língua, não precisa batizar não, já está batizado com o Espírito Santo, não precisa batizar não. Mas não foi assim que funcionou o negócio. Pedro foi lá, mas nós não podemos negar a água e o batismo para estes que como nós recebeu também o Espírito Santo. Foi lá e batizou todo mundo, pastor. Vai falar alguma coisa? Foi lá e batizou todo mundo. Porque é um requisito. Então você que está aí, e que de repente você é um simpatizante, você tem frequentado a igreja, você já tem algum tempo de conhecimento da fé, mas ainda você não se decidiu. Pastor, eu ainda não me decidi batizar. Acho que está na hora de você tomar um partido. Está na hora de você se colocar numa decisão. E a decisão que a gente toma, ninguém pode tomar por nós.
Ah, pastor, eu decidi não me batizar ainda, porque eu não sei, lá na minha casa é só eu, e os outros lá da minha casa, eles não acreditam igual eu, e sei lá, né, de repente eu tomo essa decisão, eu vou arrumar problema lá em casa, e daí? Ninguém vai salvar você, e nem você vai salvar ninguém. O que salva é Deus, através da nossa fé. Então, a sua salvação é sua. A salvação ela é individual. Eu tenho que buscar a Deus para a minha vida. Eu tenho que buscar a Deus pela minha salvação. Eu tenho que tomar as minhas decisões de servir a Cristo. E aí depois eu vou tentar de tudo, quanto é forma, fazer com que o meu irmão também seja salvo. Ô, meu irmão, você precisa ser salvo, mas para isso você tem que aceitar Jesus. Para isso você tem que batizar. E aí eu começo a contar de Deus para ele. Ó, Deus é isso, Deus é aquilo, Deus faz tal coisa. Então a salvação é assim, a salvação funciona desse jeito. E é o Espírito Santo que vai convencer ele, não é eu não. Exatamente. Mas a decisão de se batizar, a decisão de aceitar Jesus, a decisão de viver o Evangelho, ela é nossa, ela é sua, ela é minha, ela é de cada um de nós. Independente se a sua família vai aceitar ou não. Ó, família, você pode até não aceitar, a sua fé pode até ser outra, mas a minha fé é essa. E eu vou fazer aquilo que a palavra do Senhor diz que eu tenho que fazer. Eu vou cumprir os requisitos que a palavra fala a respeito da minha salvação. Aceitar Jesus Cristo e passar pelas águas do batismo. Cornélio, já falei, foi cheio do Espírito Santo, começou a orar em língua, sapatear no Espírito, dar glória e aleluia, mas Pedro falou, não podemos negar para ele a água do batismo, tem que batizar. Aí foi lá, todo mundo explicou para Cornélio, Cornélio, o negócio é o seguinte, Jesus Cristo diz que eu tenho que batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a remissão dos pecados, para a mortificação da velha natureza, do homem do pecado, do velho homem do pecado, para que quando sair das águas, você vai nascer de novo como uma nova criatura, porque aquele que é de Jesus, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passou, e eis que tudo se fez novo. Cornélio entendeu. Não, vamos arrumar água aqui. Batizou todo mundo, batizou ele, batizou a mulher dele, batizou os filhos dele, batizou os servos dele, batizou as servas dele, batizou todo mundo, família inteira. E aí Pedro então pega a sua comitiva e volta para sua casa, feliz da vida, porque uma grande família, a família de Cornélio, salvou-se, aceitou Jesus, se batizou e já foram batizados com o Espírito Santo. Naquele dia, lá na casa de Cornélio, nasceu uma igreja de Jesus Cristo. Então é assim, queridos. A gente vê que as pessoas são tão inocentes, talvez nem seja a palavra correta, inocentes, são ignorantes. O que é ignorante mesmo? Esses dias nós falamos isso, né? Ignorante é aquele que não tem conhecimento. Então o pastor Delício é ignorante em relação ao direito. O senhor nunca estudou direito, né? E da mesma forma eu também sou ignorante em dirigir carro, em dirigir aplicativo. Já dirigi algumas vezes, sim, mas eu ainda não tenho a experiência que o senhor tem, então eu sou ignorante. Ainda tenho muito que aprender sobre dirigir aplicativo ainda, né, motorista de aplicativo.
Sou ignorante também em mecânica e engenharia de avião. Se eu pegar um avião para consertar e o piloto precisar depender de mim para ele voar, ele está frito. Nunca entrei num avião. Não sei nem como que funciona por dentro. E sou ignorante por um monte de outras coisas mais aí que eu não sei. Não sei como que funciona. Irmã Nordete, a senhora tem coragem de deixar eu operar a senhora? Não? A senhora me acha ignorante na área da medicina? Pois é, eu sou ignorante na área da medicina. Eu não sei nem onde passou o bisturi. Como é que eu vou operar a mulher? De jeito nenhum, né? Então tem pessoas que é ignorante em todas as áreas, cara. Tem pessoa que acha que a igreja é centro de macumba. Acha que está doente porque fulano está vindo na igreja fazer macumba para ela. E vocês acham que não tem? Tem pessoas assim. Mas são ignorantes. Não conhecem a Deus. Não conhecem o Evangelho. Não conhecem. Às vezes quando a gente fala conhecer a Deus, querendo ou não, todo mundo conhece a Deus, mas conhece a Deus de forma superficial. O próprio Jó achava que conhecia a Deus. E olha que Deus olhava para Jó e falava, esse aí é um homem íntegro, reto, temente a Deus e se desvia do mal. Mas quando sobreveio toda aquela desgraçança na vida dele, primeiro ele perde tudo, perde casa, perde terra, perde bois, perde, os filhos, perde tudo. Fica só ele, a mulher dele e o lugar onde ele estava. E aí ele não blasfema de Deus. Nu eu vim do ventre da minha mãe, nu eu vou de volta para cá, bendito seja Deus. Aí o diabo não fica contente, arruma outra mentira lá diante de Deus. Mas é porque tu não tocou na vida dele. Carne, né? Toca na carne dele para ver se ele não blasfema. Aí Deus dá aquela permissãozinha e tal, ele vai lá, faz do homem uma ferida só, do alto da cabeça à planta dos pés. A ponto dele se coçar com um caco de telha. A mulher dele olha aquela desgraçança e fala, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Mas tu falas como uma louca. E aí toda aquela situação. Aí depois vem os amigos dele, começa a acusar ele, porque não sei o quê, porque não sei das quantas. Olha o altruísmo de novo. Lá no final, quando você vai lendo os últimos capítulos da vida de Jó, a Bíblia diz que Deus fala com Jó para que ele orasse pelos amigos dele. E quando Jó começa a orar pelos amigos dele, fazer o bem, vocês acham que orar é fazer o bem ou fazer o mal? Orar para uma pessoa é fazer o bem ou fazer o mal? Eu acho que é fazer o bem, né? Porque então não é orar, né? Se você faz, pastor, mas tem aquela oração contrária, né? Então não é oração contrária, é maldição. Não existe oração contrária, existe maldição. Se eu começo a praguejar alguém, se eu começo a falar que aquela pessoa não vai dar certo na vida, se eu começo a falar que caia fogo do céu na vida dela, que mate ela, eu não estou orando, eu estou praguejando, eu estou amaldiçoando. Orar é fazer o bem. Diga, orar. Vai, repete, orar é fazer o bem. Aí Jó começa a orar pelos amigos dele. E Jó vai orando e vai tomando gosto pela oração. Ele ora para um e abençoa um, ele ora para o outro e abençoa o outro. Ele vai orando. E nesse meio tempo que Jó está orando pelos amigos dele, abençoando os amigos dele, a Bíblia diz que Deus mudou o cativeiro de Jó. E ele sarou, e ele ficou bom,
e ele prosperou, e ele teve outras filhas, e as filhas dele ficaram mais belas do que as outras que morreram, e ele foi recuperando tudo, e ele viu os filhos dos filhos dos filhos dele até a 4ª geração. E ninguém foi semelhante a ele em todo o Oriente, porque tudo que o diabo tinha levado dele, Deus trouxe de volta em maior abundância. Amém? Em maior abundância. E o que tem a ver isso? Tem a ver, queridos, que foi a oração altruísta dele, foi quando ele abençoou os outros que ele foi abençoado. Foi quando ele se preocupou com os outros que ele foi benevolente, que Deus lhe deu a sua graça. Então, amados, faça o bem sem olhar quem. Ame, ajude, ore pela pessoa, faça de bom grado, independente se ela mereça, se ela deixa de merecer, se você puder fazer, faz. Se você puder ajudar, ajude. E o Deus da graça e o Deus da paz tanto fará na vida daquela pessoa por causa da sua intercessão por ela, quanto também abençoará a sua própria vida, abençoará a sua própria família, abençoará seus próprios negócios. Porque Deus é fiel. E Deus não deve para ninguém. Amém? Deus não deve para ninguém. Ore. Ah, pastor, fulano pode nem saber que eu estou orando. Não tem problema, ore assim mesmo. Não precisa saber que você está orando. Apenas ore. Ore, abençoa fulano, abençoa ciclano, abençoa Bertano, abençoa Siquilano, abençoa tal pessoa, está assim, assim, assado. Ajuda ela, abre os olhos do entendimento dela. Paulo não era perseguidor da igreja? Era. Vivia perseguindo a igreja, até que ele caiu do cavalo. É a hora que ele caiu do cavalo e ficou cego. Aí foi levado até lá num determinado lugar lá, e vai lá o Ananias para orar para ele. O próprio Ananias não queria nem orar, falava, que isso? Foi uma dádiva esse homem ficar cego, porque esse homem aí tem matado os crentes, esse homem aí tem perseguido a igreja. Pois é, mas eu tenho uma grande obra na vida dele, é ele mesmo que eu quero que você vá lá orar. Aí Ananias vai lá e ora. E quando Ananias ora para Saulo, caiu dos seus olhos como que fosse umas escamas. Sabe o que significa essas escamas? A cegueira espiritual que muitas pessoas têm. Sabe quando a pessoa não enxerga a verdade? Você pode esfregar a verdade na cara dela que ela não enxerga. Ela prefere crer na mentira, mas na verdade ela não crê, porque ela está cega espiritual. Enquanto não cair essas escamas dos olhos dessas pessoas, elas nunca vão enxergar a verdade. E talvez está faltando essa oração para você fazer para o ente querido da sua casa. Talvez esteja faltando essa oração para você fazer para aquela pessoa que não consegue enxergar a verdade. Senhor, arranca dos olhos dela as escamas, porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que neles não resplandeçam a luz do Evangelho e a glória de Cristo. E é quando você ora e determina que as escamas caiam por terra, é que essas pessoas vão enxergar verdadeiramente quem que é Jesus Cristo. Aí eu comecei a falar de Jó lá, contei toda a vida dele, eu esqueci do essencial. Aí foi quando Jó percebeu que antes ele achava que conhecia Deus, mas ele só havia ouvido falar. Mas que agora, verdadeiramente, depois que Deus trabalha na vida dele, cura ele, restaura a casa dele, restaura a família dele, dá outras filhas para ele mais lindas, riquezas e bênçãos na vida dele. Aí ele diz, antes eu achava que conhecia Deus, mas não conhecia. Agora sim eu posso dizer que eu o conheço. Então somente quando caem as escamas dos olhos dessa gente, é que verdadeiramente elas vão conhecer
quem é Jesus, quem é Deus. E vão glorificá-lo, e vão bendizê-lo, e vão adorá-lo de todos os seus corações, de todo o seu coração. Amém? Se coloque de pé. Você sabe aquele corinho assim, ó? Acho que você não vai saber não, mas quem sabe, sabe, né? Curas divinas, milagres e poder, Jesus está fazendo Satanás estremecer. Não é da sua época não, né? Pois é, deixa pra lá. Mas aquela desemboca o vaso, vocês sabem. Deixa para quarta-feira. Feche os seus olhos. Soberano Deus e eterno Pai. Meu Deus, muito obrigado, Senhor, nesta noite, por esta palavra. Talvez ela não tenha saído da forma que necessitava, mas eu fiz aqui o meu melhor. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai fazer o resto, porque é Ele que convence. É Ele que trabalha nos corações. É Ele que move as mentes. E se houver alguma escama, se houver, ó Deus querido, alguma cegueira, que nessa mesma noite ela caia por terra. Eu não estou dizendo cegueira física, não, é cegueira espiritual. Que ela caia por terra, não só na vida destes que estão aqui, mas na vida de seus familiares, na vida de seus filhos, entes queridos, mães, pais, avós, tios, primos, marido, esposas. Caia por terra agora os inimigos de Deus, porque a promessa é para eles, e a promessa também é para as suas famílias, porque em Abraão serão benditas todas as famílias da terra. Caia por terra também a cegueira espiritual dos que estão ouvindo pela live, dos que irão ouvir e assistir pela live, porque ficará ali gravada. E que eles também recebam a mesma graça, a mesma unção, o mesmo amor, a mesma glória, a mesma salvação, os mesmos dons espirituais. Que o Espírito Santo possa descer sobre nós, estabelecer sua moradia, nos encher da sua graça, nos encher da alegria, porque a alegria do Senhor nos constrange, a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia, bendita seja a alegria do Senhor sobre nós. No mundo nós temos aflições, no mundo nós passamos momentos difíceis, no mundo nós temos, ó Deus, aleluia, momentos de, ó Deus querido, de perseguições e de tudo mais, mas nós temos que ter bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo pela fé e nós também haveremos de vencer, porque o Senhor é a nossa força. Abençoa teu povo nessa noite, aqueles que vieram sentindo dor, que essa dor cesse agora, que esse espírito diabólico, que esse espírito de enfermidade, que esse demônio que incita essa dor, que incita esse vírus, essa bactéria no organismo, no corpo dessa pessoa, meu Deus, em nome de Jesus agora, que desça fogo dos céus e consuma essa bactéria, e consuma esse vírus, e consuma esse demônio, e consuma esse espírito de doença, e consuma esse espírito de miséria, em nome de Jesus, sai! E não volte mais. Porque aonde o fogo do Senhor entra, aonde o fogo do Senhor cai, o mal tem que sair. E que saia todo o mal na vida dessa mulher, saia todo o mal na vida desse homem, saia todo o mal na vida dessa pessoa.
Em nome de Jesus, saia também o mal que está na vida dos familiares dela. Alcance esse fogo agora, o lar, a família de cada um deles, ó Pai. A minha casa, a minha família, a família de cada um que está aqui, seja alcançada nessa noite por este fogo de glória. Ei, Arabaçu Debaná. Meu Deus, eu entrego diante de Ti, Pai, as nossas vidas. Que o Senhor nos perdoe os nossos pecados. Que o Senhor sare a nossa terra, sare a nossa casa, sare as nossas finanças, sare, ó Deus querido, as nossas doenças, enfermidades. Eu digo que são nossas porque muitas das vezes nós aceitamos. Mas na verdade as nossas doenças e as nossas enfermidades já foram levadas por Jesus lá na cruz. Essas que estão aí não são nossas, a não ser que nós a queremos. E se você não a quer, então diga: saia de mim agora, em nome de Jesus. Eu não te aceito. Pega o que é teu, diabo. Pega o que é teu, maligno. E vai embora. Sai daqui agora. Pega a tua dor de cabeça. Pega a tua dor nas costas. Pega este mal agora, esse tumor, esse caroço. Pega agora esse mal. E vai embora, e não volte mais, porque eu não te aceito. Eu sou sarado, eu sou curado pelas pisaduras de Jesus lá na cruz. Diga isso para ele. Ore a Deus, fale com ele. Meu Deus e meu Pai, esta pessoa está orando, essa pessoa está determinando agora que a doença saia, que o mal saia, que a enfermidade saia, que a dor saia, que o tumor saia, que o mioma saia, que a hérnia saia. Meu Deus, eu não sei qual é o problema, eu não sei qual é o nome da dor, eu não sei qual é o nome da enfermidade, da doença, mas seja ela qual for, este povo está orando, este povo está clamando, este povo está determinando, e eles estão dizendo que não aceita mais esse mal, e não aceita mais essa dor, e não aceita mais essa doença, e não aceita mais essa situação que eles estão vivendo. Em nome de Jesus, sai! E não volte mais. Meu Deus, coloca um anjo agora. Coloca um anjo. Pode ser até aquele anjo que veio lá na casa do Cornélio, não importa. Pode ser ele, manda ele, Jesus. Manda ele aqui nessa noite. E guarda a vida deste povo. Abençoa esse povo, abençoa a casa desse povo. Salva a família desse povo. Cumpre-se a tua palavra que diz: quando crê no Senhor Jesus Cristo será salvo tu e a tua família. Que a família desse povo seja salva. Em nome de Jesus, até aquele que parece que não tem mais jeito na vida dele, não tem mais jeito para ele, mas para o Senhor tem jeito sim. O Senhor gosta de desafio. Saulo de Tarso era um desafio para Jesus, para a igreja, né? Para Jesus não, para a igreja, mas como Jesus é a igreja, então Jesus chegou nele lá, ele caiu do cavalo. Saulo, por que tu me persegue? Ah, Senhor, o que é isso? Que voz é? Pois é, Saulo, quem persegue a minha igreja persegue a mim mesmo. Eu e a minha igreja somos um. Entendeu? Você e Jesus é um. Eu e Jesus somos um. Você e Jesus é um. Quem persegue você, persegue a Cristo. Então, queridos, Deus gosta desse desafio. Quando a pessoa é dura, quando a pessoa, eu morro, mas não aceito Jesus. É esse que Deus gosta. Então, interceda por ele. Fale para Jesus dele. Jesus, aquele lá, ele diz que não te aceita nunca. Ele diz que não quer saber nada contigo. Então, Jesus, pega ele. Pega ele, Jesus. E Jesus vai lá e vai salvar ele. Jesus vai lá e vai transformar a vida dele. Ele vai ficar mais crente do que você. Mais crente do que você. A hora que você pensar assim, eu vou chamar fulano para ir na igreja. Ele já está na igreja faz 2 horas atrás orando e buscando a Deus. Porque a sede, a fome que ele tem é tão forte, é tão grande, que ele não se contém. Não, eu vou na frente para adorar o meu Deus. Eu vou na frente para glorificar o meu Jesus. Eu vou na frente para louvar o Senhor. E aí agora que ele dá um testemunho, mais 30 se converte. Porque conhecia a índole dele. Aquele ali, fulano, agora é de Jesus. Pois é, Jesus faz milagre.
Deus quer te abençoar. E Ele já está te abençoando. Diga, muito obrigado, Jesus, por todas as bênçãos que o Senhor já tem derramado sobre a minha vida, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Bate palma, glorifica, exalta o nome dEle.